Pois é, me pediram para falar desse tal de MGTOW e mandaram, foi muitas mensagens, fala sobre MGTOW, fala sobre MGTOW. Eu não tava, né, entendendo, né, eu até entendi, até achava que era MGTOW. A gente tá tão envolvido em outras coisas e acabou que eu fui procurar esse tal de MGTOW e vi alguns vídeos sobre o assunto e entendi por que o cara tava insistindo tanto. Eu acho que a intenção dele era mais ou menos julgar na minha cara uma espécie de revanche que tá tendo contra aquilo que alguns consideram ser uma ideologia errada, enfim. Aí eu achei muito, não necessariamente me posicionando de um lado ou de outro, mas achei muito interessante a ideia da resposta do MGTOW e vou fazer esse vídeo sobre o MGTOW, mas eu confesso que eu estou até impressionado sobre, né, como que surgiu essa loucura aí dessa ideologia, mas enfim, eu vou falar sobre o que eu entendi a respeito do MGTOW e te peço aí, se inscreva no canal, compartilhe e mais importante que tudo, eu não estou me posicionando nem do lado MGTOW e nem do outro lado, tá, gente? Eu vou só falar de uma forma muito imparcial o que eu entendi, mas é mais ou menos assim, o MGTOW é uma reação contra o feminismo, né? Mas a forma mais interessante de entender o MGTOW é mais ou menos assim, olha, as mulheres no passado elas tinham poucos, a gente sabe que no passado as mulheres tinham poucos ou nenhum tipo de direito, né? Então as mulheres, algumas mulheres se reuniam naquele momento ali para lutar contra aquela questão de submissão da mulher em relação ao homem, e as mulheres foram lutando, foram conquistando direitos e etc. E esse movimento feminino, ele veio, né, trazendo aí essa luta por igualdade, essa luta né, pelos direitos das mulheres, e chega num ponto que, segundo a galera do MGTOW, a coisa extrapola todos os limites. Então, o que acontece? As mulheres começam a ter, não necessariamente direitos, mas super direitos, né? Então, eu vou dar os exemplos MGTOW aqui e não necessariamente fazendo juízo de valor, tá, pessoal? Mas é mais ou menos assim. Será que seria justo você se casa com a mulher, né? Aí você leva a mulher para sua casa e você trabalha ali suas 12 horas por dia e a mulher tá em casa lá, fofinha, né, tendo tudo do bom e do melhor, então você consegue um patrimônio aí de 10 milhões de reais, aí você vai separar, o que acontece? A mulher fica com a metade, né, porque é a lei relacionada a esse sentido aí, né, a lei do divórcio nesse sentido, né, casamento com comunhão parcial de bens, né. Outro ponto, você é um pai maravilhoso e no final das contas você separa da mulher e o máximo que você vai conseguir é o final de semana com seu filho, né, é o drama dos pais. E outro drama também que acontece são as leis protetivas, que os MGTOW têm muita raiva das leis protetivas. Você imagina o seguinte, imagina uma situação em que a gente vê falar de vez em quando aí, por exemplo, que os MGTOW têm falado bastante, o caso do Neymar, né? Primeira coisa, no momento que a mulher chegou lá, a presunção é de que a mulher tá falando a verdade. E aí depois foram descobrir que não, que na verdade a mulher armou pra cima do Neymar e armou aquela situação de estupro ali, e o Neymar foi vítima, né? Mas as leis brasileiras, elas acabam colocando o peso da verdade em cima da mulher. Isso pelos MGTOW, uma espécie aí de distorção. A outra realidade são as situações que se enquadram aí na Lei Maria da Penha. Imagina que você é um homem feliz, né, gente boa, daqueles bem do bom mesmo. Aí tem uma discussão com sua mulher em casa. Sua mulher pega e te rebenta no cacete, te quebra 5 dentes, te corta todo, te mete chibatada e você tá só se protegendo, fala, para meu bem, para, mas já tá lá descendo o couro. E aí beleza, a polícia chega, leva lá pra delegacia e chega lá, a mulher fala, ele deu um tapa na minha cara, beleza, você fica preso até provar o contrário e ainda vai apanhar dentro da cadeia. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela acaba pondo um peso muito grande em cima da palavra da mulher. Isso é a revolta dos MGTOW. A revolta dos MGTOW é que, no passado a mulher era subjugada, no passado a mulher tinha ali uma quantidade menor de direitos, a mulher veio lutando para ter direitos iguais, e no momento que a mulher conseguiu os direitos iguais, ela acabou ultrapassando, né? Então o MGTOW é uma espécie de reação contra o feminismo, né? Deve ter até o nome de uma banda, Rage Against the Feminism, né? And now you do what they told you, they é as mulheres. Mas enfim, aí continuando.
Aí o que os MGTOW entendem, né? Que a situação atual do esquerdismo extremo e maligno levou a humanidade para um mundo tão assim perverso que nós estamos vivendo o mundo das mulheres, né? A mulher pode, por exemplo, fazer como a mulher fez outro dia, né? Ela não tinha dinheiro para pagar o cara do Uber ficou um pouco nervoso, xingou ela, falou: ah, você me xingou? A mulher foi chamar a polícia, denunciou o cara do Uber por estupro. Eu tô contando esse caso porque ela mesma depois confessou isso, tá, gente? Ou seja, o cara foi jurado de morte aí, e depois a menina foi e falou que não, que ela inventou isso e que era tudo mentira. Mas aí os MGTOW acham que nós estamos vivendo aí o mundo, né, das mulheres, e que esse desequilíbrio, ele parte da ideia de que igualdade é tratar os desiguais de forma desigual para compensar a desigualdade. Então, olha, como a mulher é mais frágil que o homem, você cria uma lei ali para que a mulher tenha a palavra final na hora que chega na delegacia, porque o homem pode espancar, pode bater, pode acontecer, mas em compensação você gera um desequilíbrio que a mulher pode fazer uso desse poder de ter a palavra final para se vingar do homem e botar ele preso. Da mesma forma, a tendência natural é que depois da separação a mulher fique com o filho. Então a lei gera um desequilíbrio aí para que a mulher faça uso dessa questão aí como trunfo para fazer o cara sofrer. E eu não vou entrar em detalhes se está certo ou está errada a questão aí do divórcio, após o divórcio, 50% para um, 50% para outro, porque isso é uma coisa que o casal pode escolher, né, lá na hora do casamento. Olha, não, eu quero separação total. Então isso aí, se o cara ou se a mulher, vamos imaginar que a mulher trabalhou e depois ela tem que dividir tudo, se ela achou ruim disso, pensasse antes, né, o camarada também pensasse antes. Mas a grande realidade é que aí, por causa desses desequilíbrios, vem o Rage Against the Feminism, que é o MGTOW. O MGTOW vem como resposta a isso tudo. E qual que é a filosofia MGTOW? A filosofia MGTOW é você tratar a mulher como uma outra espécie, mais ou menos assim, olha, já que elas adquiriram esse super status aí de proteção, poder e tal na sociedade, o que a gente tem que fazer é entender que a gente já não está mais naquela onda e a gente tem que se distanciar das mulheres. Deixar as mulheres na delas lá. E aí o MGTOW propõe uma vida sem casamento, uma vida sem família, mas não uma vida sem sexo. Isso não, porque aí o MGTOW entende a seguinte coisa: a partir do momento em que uma mulher ela se dispõe ao sexo, seja sexo por esporte ou seja mesmo por profissão, né, numa casa de prostituição, a partir do momento que seja apenas isso, a filosofia MGTOW permite, porque a filosofia MGTOW vai entender que a mulher lá está disposta a vender, né, aquelas horas de sexo ali, e para isso ela serve, mas não para levar para casa como esposa, como família. Por quê? Porque a sociedade distorceu tanto as leis que ficou impossível para um homem MGTOW conviver com uma mulher, porque todas as condições ambientais que existem na humanidade hoje, elas existem em função de privilegiar as mulheres e colocar os homens frágeis e oprimidos na situação de desigualdade, né? E nessa situação de desigualdade, a única forma que os homens têm de se proteger é dentro da filosofia MGTOW, que é simplesmente tratando as mulheres como seres, né, peçonhentos e malignos, que talvez não mereçam aí a proximidade dos homens. A grande realidade é que tem muita gente agora nessa tal de filosofia MGTOW, não é pouca gente não, tá? Tem muita gente partindo para essa filosofia MGTOW, tem muita gente fazendo vídeo sobre isso, e obviamente aqui nesse canal, esse vídeo vai responder a pergunta, mas esse canal não vai bombar com esse vídeo, porque afinal de contas isso é uma ideologia bem para lá do campo progressista, bem para lá da ideologia de esquerda, né? A esquerda, ela é mais do lado da ideia do feminismo. A esquerda é mais do lado da ideia de que a mulher tem que ter, sim, esses diferenciais legais aí para poder, eventualmente, até colocar o camarada na cadeia, mesmo que ele esteja falando a verdade, né? Porque a palavra final é da mulher, indiferente de qual que é a verdade real. Já a direita, ela tá bombando com a filosofia MGTOW e muita gente tá prometendo ir para a filosofia MGTOW. O que eu não sei responder para vocês é o seguinte: se isso vai dar certo, porque é muito fácil um cara lá
cara que tá meio bravo, né? Porque a mulher foi e separou da mulher, perdeu a metade do patrimônio. Agora eu sou MGTOW. Será que isso vai durar? Isso eu não sei. Né? Se o cara vai continuar realmente MGTOW pro resto da vida, eu não sei. O que eu sei é que estão surgindo aí vários clãs MGTOW ao redor do mundo. E se essa onda realmente pegar, a gente vai ter um problema muito sério aí no que diz respeito a... A gente tem duas saídas, né? Pro MGTOW. Ou a gente vai ter um problema muito sério de procriação, porque a gente não vai ter mais famílias, então talvez as mulheres tenham que procurar, vai desequilibrar as coisas, talvez as mulheres tenham que procurar os homens para comprar um sêmen, né? Olha, eu gostei muito de você, sai fora, sou MGTOW. Não, mas tem condição de ter um filho seu? Tem, conversa com meu advogado, conversa com meu empresário lá e compra um estoque de sêmen que eu tô vendendo aí por tantos reais. Ah, tudo bem, muito obrigado, senhor MGTOW. Ou isso, né? Ou então a gente tem aí o retorno do equilíbrio, que talvez seja isso o objetivo da galera MGTOW, né? Pressionar os governos, pressionar as autoridades, pressionar os parlamentos para acabarem com todas as leis que forcem esse desequilíbrio em favor das mulheres. Bom, muito obrigado quem assistiu até aqui. Eu queria agradecer quem mandou a pergunta, né? Eu entendi muito bem sua pergunta. A ideia de sua pergunta foi julgar o MGTOW na minha cara. Eu achei muito engraçada a filosofia. Achar engraçado não significa não respeitar. No passado eu achava muito engraçada aquela ideia lá de Bolsonaro 2018 e no final das contas Bolsonaro venceu. Então não estou falando que o MGTOW não vai dar certo. Eu temo o MGTOW e queria te pedir, se inscreva no canal, marque para receber notificações e muito importante, seja você MGTOW, seja você feminista, eu não estou posicionando de lado nenhum, eu só trouxe aí os elementos trazidos por um lado, os elementos trazidos por outro, da forma mais imparcial o possível, apesar de que todo mundo sabe que eu tenho uma ideologia, mas enfim, é mais ou menos isso aí, né? Quem quiser ser MGTOW, essa aí é a filosofia. Valeu e até mais.